Vamos a esta matéria, olha só. Confere comigo aqui, ó. Sob Lula, gasto com locação de veículos bate recorde, gente, no primeiro semestre. Matéria aqui do Poder 360. Vocês entenderam isso aqui? Nós estamos no primeiro semestre. Nós tivemos briga pelo IOF, para taxar o IOF aqui no Brasil, para aumentar, né, a cobrança do IOF. Fomos até para a justiça por conta disso. Tivemos o STF derrubando uma decisão legítima do Congresso e autorizando um decreto que vai na contramão, porque quem conhece o que é o IOF e o seu fundamento sabe muito bem que o IOF não pode ser usado como imposto arrecadatório, porque ele é um imposto de regulação, não um imposto arrecadatório. Ele não pode, mas ele está sendo usado com essa finalidade. Aumentaram ele com a história de taxarem os mais ricos, mas na verdade são os mais pobres que estão pagando o pato. É claro que, infelizmente, a ignorância brasileira do povo, né, não permite eles enxergarem isso. Boa parte, né? Porque muita gente já começam a abrir os olhos, já começam a entender isso aí, né? Mas aí o Congresso, ele favorece quem tá errado e desfavoreceu ali, o STF, né, desfavoreceu quem tava certo. Enfim. E aí, gente, nós temos que nos deparar com isso daqui, ó. Né? Gastos com locação de veículos aumentando, batendo recorde. Quer dizer, eu tenho que economizar na minha casa para comprar o leite, para comprar o pão, para minha família, para comprar o feijão, porque os impostos estão muito altos, eu não estou conseguindo mais manter eu estou pagando mais impostos para tentar manter a minha família do que, de fato, comprando o que a minha família precisa para se manter. E o que o governo faz em contrapartida? Aumenta gastos. O que mais a gente vê os parlamentares falando, né? E a gente espera é um controle, uma contenção dos gastos, das despesas do governo. Mas o único lugar que o governo está cortando são nos benefícios previdenciários. O governo está cortando no Bolsa Família, no BPC. É ali que o governo está cortando os gastos. Nos investimentos para... Vocês viram o Brasil agora, gente? Nunca se viu isso. Até livros faltaram. Esse é o nosso Brasil, a pátria educadora. Mas vamos gastar com locação de carro, luxo. Vamos para a matéria? Os gastos da União com locação de veículos atingiram 579,3 milhões de reais no primeiro semestre de 2025. Durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a alta real descontada à inflação é de 50,1% na comparação com o mesmo período em 2024, quando totalizar 386 milhões de reais. Gente, observa bem, o ano passado eles gastaram metade disso aqui. Esse ano, taxando o povo, criando mais taxa, porque precisa taxar o povo, né? Eles aumentam. Vocês prestaram atenção que toda vez que eles taxam a gente, aparece um aumento de gasto deles? Taxam a gente, aparece um aumento de gastos. Dobraram o gasto praticamente com veículos e meteram o tal do IOF na gente. A série histórica teve início em 2011. Os dados são do Tesouro Nacional e estão disponíveis no relatório do resultado primário de junho de 2025. Continuando. Veja só, o custo nos primeiros semestres de 2023, 2024 e 2025 foi de 1,3 bilhões de reais. Superou em 15,9% tudo o que foi pago nos primeiros semestres dos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022, gente. Eu vou ler novamente para vocês aqui, porque disseram que era Bolsonaro malvadão, a família miciliana, né? A família similiana que estava roubando os cofres públicos. Pois é, vou ler de novo. O custo nos primeiros... cadê? Os custos nos primeiros semestres de 2023,
2024 e 2025. 3 primeiros semestres. A base aqui é só nos primeiros semestres. O custo do governo Lula foi... Cadê aqui, Fagundes, o valor? O custo nos primeiros semestres de 2023, 2024, 2025 foi de 1,3 bilhões de reais. Superou em 15,9% tudo o que foi pago nos primeiros semestres dos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, PL, de 2019 a 2022. Ou seja, em 3 anos do governo Lula, os primeiros 6 meses desses 3 anos foram maiores, superaram e ultrapassaram em 15% os gastos dos primeiros 6 meses dos 4 anos de Bolsonaro. Gente, agora dá pra entender porque Bolsonaro fechou depois da pandemia, com a guerra da Ucrânia comendo todo uma... Por isso que Bolsonaro conseguiu fechar o Brasil no azul com 54 bilhões de reais. Por quê? Porque o cara economizou. É óbvio que a militância da esquerda fecha os olhos pra esses dados, né? Fecha os olhos, né? Vamos fazer o quê, né? Estamos com um rombo de mais de 340 bilhões hoje no nosso orçamento. Lula já vai gastando em 3 anos, nos primeiros 6 meses de cada desses 3 anos, praticamente 15% a mais do que Bolsonaro nos 4 anos dele. Quando somou 1,1 bilhão de reais, olha aí, Bolsonaro 1,1 bilhão de reais. Governo Lula, cadê aqui, gente? O do governo Lula... Cadê aqui o valor? Aqui, ó. 1,3 bilhões de reais. O governo Bolsonaro, 1,1 bilhão de reais. Menos do que o governo Lula. Bolsonaro passa 4 anos, gasta 1 bilhão e 1 milhão. Lula, 3 anos, já vai em 1 bilhão e 3 milhões. Bom... A queda no deslocamentos durante a pandemia de Covid-19 resultou em recuo de 29,6% do custeio nos 6 primeiros meses de 2021, 221,3 milhões de reais, ante o mesmo período de 2020, 314,4 milhões de reais. No primeiro semestre de 2022, 279,9 bilhões de reais. A alta foi de 26,5% em relação ao ano anterior. O Poder 300 entrou em contato com os Ministérios da Fazenda e da Gestão e Inovação para obter um posicionamento sobre o aumento dos gastos. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. Tá aí. Informação deste post foram publicadas antes pelo Drive, com exclusividade. Produzida para... Enfim, bom... O Drive é uma parte de assinatura ali da revista do Poder 360. Tá aí, gente. Esse é o nosso governo. O governo que gasta em nome do povo.